Oi, gente, tudo bem por aí? Começamos agora o programa Correspondente Médico, espaço para a gente conversar sobre saúde aqui na CNN Brasil. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente pelo Twitter, sempre usando a hashtag Correspondente Médico, para a gente poder identificar e responder também aqui no programa. Olha só, hoje, entre os nossos assuntos, vamos falar sobre a vacina de spray nasal contra a Covid-19. Você já ouviu falar nesse tipo de vacina? Você sabe por que os especialistas acreditam, estão falando muito nela, acreditam que ela pode ser a saída para a pandemia de Covid? A gente vai te explicar sobre isso também. A gente fala sobre as novidades no tratamento de câncer que foram apresentadas no maior congresso de oncologia do mundo nos Estados Unidos, que aconteceu na última semana. Novidades muito positivas para os pacientes. Um outro tema importante também que a gente vai tratar no programa é a queda no número de transplantes no país, alguns dados que preocupam e foram destaque na nossa programação. E também falaremos sobre refluxo, diferenças de exercício para homens e mulheres e a chegada da vacina contra a Covid na rede privada. Como é que está a vacinação nesse sentido? Então fica com a gente que o Correspondente Médico está só começando. Doutor Fernando Gomes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberta. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde, temas extremamente importantes para o seu bem-estar. Voltamos, né, doutor? E vamos trabalhar, então, começando pelo nosso primeiro tema, porque nas últimas semanas a gente vem acompanhando o aumento no número de casos de Covid-19 em várias cidades brasileiras. Algumas, inclusive, voltaram com o uso da máscara, recomendação em locais fechados. Aqui em São Paulo, os hospitais sentiram maior movimentação de pacientes, ainda que em menor número de casos graves, claro, graças à vacina. A gente sabe que a vacina protege contra esses casos mais severos, contra internações, contra mortes, mas não consegue impedir a infecção. E por isso está crescendo a discussão, gente, sobre a atualização das vacinas, as vacinas que a gente já tem, sobre o reforço, mas também as pesquisas do que seria uma vacina nasal. Várias regiões do mundo têm feito testes para o uso de uma vacina em spray que seria aplicada no nariz e aí conseguiria impedir a entrada do vírus pela mucose. Doutor, vamos explicar como é que seria essa vacina nasal? Roberta, quando o coronavírus ele faz o ataque a uma pessoa, a porta de entrada e impacto inicial é pelo sistema respiratório, pelas vias aéreas superiores. Então, o vírus tendo contato com a mucosa, ele passa a se replicar, se multiplicar e a partir de então ganha corrente sanguínea e a doença pode se manifestar. O tipo de vacina que existe atualmente é a aplicação intramuscular. Então você gera uma resposta imunológica produzindo anticorpos e também imunidade celular, mas nada específico e diretamente direcionado para a região da cavidade nasal, para essa região da orofaringe, onde, via de regra, o coronavírus ele toma contato com o indivíduo e uma infecção começa. Um spray nasal, uma vacina que fosse, na verdade, capaz de induzir de cara uma resposta imunológica no lugar de entrada, ela é uma vacina extremamente inteligente e perspicaz, porque, de fato, ela simula o mais próximo possível do que acontece na vida por aí afora. E dessa maneira, então, a gente pode entender o seguinte: uma pessoa que foi vacinada no braço, ela tem a possibilidade de ter uma forma mais branda da doença. Mas não é impossível, a gente sabe que isso acontece, do vírus se replicar dentro da cavidade nasal, mesmo que a pessoa tenha sido vacinada. Ao passo que uma pessoa que tenha recebido uma vacina, por exemplo, de spray nasal, tem, na verdade, essa mucosa já prontamente desenvolvida para combater até mesmo essa replicação viral. O que faz com que a pessoa vacinada, além de estar protegida contra uma forma mais grave da doença, ela também permite que o vírus não se replique dentro da cavidade nasal. O que faz com que, então, as outras pessoas não venham ter o contato com o coronavírus. Sim. A aplicação se faz direto na mucosa, né, em vez do que a gente verifica atualmente na aplicação muscular. O vírus ele pode ser combatido de uma forma mais rápida, ou seja, assim que ele tenta começar a se multiplicar, o sistema imunológico ele já está treinado para conseguir combatê-lo e com o spray, então, não tem contaminação e nem mesmo a questão da transmissão, o que seria uma coisa muito bacana e talvez aí até o prenúncio do término da pandemia. Seria uma barreira para a infecção, doutor, já que a vacina intramuscular, como você estava explicando, ela gera ativação da imunidade, ela entra no músculo, ela entra em contato com as células, mas ela não consegue impedir a infecção. Então, as pessoas continuam se infectando, ainda que com um grau mais baixo, né, com doenças que não chegam a se complicar mais. Sim, do ponto de vista biológico, você, na verdade, fortalece de cara o que tem o contato direto com o próprio coronavírus. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa não use máscara, ou mesmo se ela tiver contato com uma carga viral não muito alta, o vírus ele vai replicar dentro da mucosa. Se a pessoa já tem essa porta de entrada com soldados prontos, soldado eu me refiro, células treinadas, os próprios anticorpos,
o que você imagina que venha acontecer? O vírus, ele não vai ter espaço para sua replicação ali dentro. Então, por mais que a pessoa não tenha doença, a chance dela replicar um pouquinho esse vírus e passar para outra pessoa, ela cai drasticamente. A gente lembra que esse tipo de vacina ainda está em estudo. Aqui no Brasil, a gente tem uma pesquisa sendo feita no INCOR, no Instituto do Coração, mas que ainda vai ser testada em humanos, né, doutor? Sim, assim como um próximo passo, né, Roberta, seria a criação de uma vacina que pudesse cobrir todas as variantes. A gente sabe que até agora a gente tem feito o que foi possível em termos de evolução tecnológica, até com uma taxa de sucesso, quando a gente olha a evolução de toda a pandemia, realmente considerável. Mas o sonho de consumo seria esse, você ter uma vacina que, independente da variante que venha a surgir, o seu sistema imunológico fica pronto para combater a doença. A gente vai seguir acompanhando, claro, os estudos em relação a essa vacina nasal contra a Covid-19. Ainda nesse programa a gente vai voltar a falar sobre Covid no finalzinho, sobre outro assunto importante também. E olha, um estudo recente do Instituto Vencer o Câncer apontou o seguinte, que a doença é a principal causa de morte em 11 cidades brasileiras e, aliás, acabou de acontecer o maior congresso de oncologia do mundo, o American Society of Clinical Oncology, nos Estados Unidos. O Dr. Fernando Maluf, oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer e uma das maiores referências no tratamento da doença aqui no país, gravou um vídeo para a gente contando um pouquinho das novidades nesse congresso americano. Vamos ver. Olá, Roberta. Olá, Fernando. Nós estamos aqui voltando do Congresso Americano de Oncologia, o congresso mais importante que tem do mundo. Trabalhos muito importantes na área de câncer de próstata, de bexiga de rim, do câncer ginecológico, do câncer de pulmão. Nós vamos falar de 2 trabalhos que foram dos mais importantes. Primeiro, um estudo em câncer de mama, com 557 pacientes que haviam falhado outras linhas de tratamento e foram divididas em 2 grupos. Receber uma nova droga, chamada trastuzumab deruxtecano, e o outro braço, drogas já clássicas de quimioterapia. Todas as pacientes elas tinham receptores hormonais presentes no tumor, uma molécula HER2 fracamente positiva, o que representa por volta de 60% a 70% das pacientes com tumores de mama. De modo surpreendente, essa nova droga, que já era usada para pacientes HER2 positivo forte, mostrou uma redução do risco de progressão de doença ou morte da ordem de 49%, e uma redução do risco de morte de 36%. Portanto, um avanço muito importante para as milhares de mulheres com esse diagnóstico. Um segundo estudo, só com 12 pacientes com tumores de reto, que tinham uma alteração chamada de estabilidade de microsatélite. Esse estudo avaliou o papel de um imunoterápico chamado dostarlimab, para ser usado nas pacientes, homens e mulheres, por 6 meses. E a resposta dos 12 pacientes foi completa, ou seja, 100% de resposta completa. Dr. Fernando Maluf, muito obrigada pela participação com a gente aqui no nosso programa e trazendo boas notícias. Dr. Fernando Gomes, o que dá para a gente destacar em tantas novidades que a gente tem em relação ao tratamento de câncer, doutor? Vamos pegar 2 tipos de câncer específicos, por exemplo, o câncer de mama. Essa novidade que o Dr. Fernando Maluf trouxe, ela realmente é inovadora. A gente percebe com a aplicação de anticorpo monoclonal, existe uma redução da progressão à morte, número realmente expressivo de casos, e até mesmo que a própria quimioterapia, quando a gente pega o recorte da faixa etária de 70 anos ou mais, ela pode não aumentar a sobrevida. Então o que a gente percebe, Roberta, é que o conhecimento científico, ele acontece através de pesquisas que ocorrem ao redor do mundo de uma forma organizada, através da exposição em congressos onde diversos especialistas que têm um know-how e uma experiência muito grande acumulada trocam essas informações. E a gente traz, obviamente, para toda a população informações que são robustas e interessantes, como também a próxima que a gente vai passar, referente ao câncer, principalmente a câncer do canal anal, avançados induzidos pelo HPV. Então, a grande novidade que a gente tem aqui foi num estudo com 12 pacientes que utilizaram tal medicamento, tal forma de medicamento, por 6 meses conseguiram o controle total. Durante esse período. É lógico que o número de pacientes vai precisar aumentar no estudo, o tempo de observação também, mas é algo inédito e novo. E a gente fica muito feliz, né? Vendo a ciência trabalhando e a gente podendo compartilhar desde já esse tipo de conhecimento. São avanços que ajudam bastante na qualidade de vida do paciente que passa por esse tratamento, né, doutor? Que na maior parte das vezes não é curto. Exato. A gente já sabe, né, que existe toda uma questão genética relacionada com o aparecimento dos mais diversos tipos de câncer, um impacto grande do estilo de vida que as pessoas adotam, então desde, por exemplo, o hábito do tabagismo, a questão da obesidade, o alimentar errado, o se cuidar de uma forma errada, mas tirando essa questão de culpa, de forma de você se cuidar ou não,
a ciência avança e quando a gente tem acesso a esse tipo de informação e percebe que tem pessoas que antes passavam por tratamento, infelizmente até perdiam a vida, e hoje a gente vê resultados promissores como esse, a gente fica muito feliz em estar compartilhando isso aqui. Com certeza. Muito legal. Doutor Fernando, obrigada mais uma vez. E olha, o nosso próximo tema é o número de transplantes de órgãos no Brasil, que caiu 6,9% nos primeiros 3 meses deste ano, na comparação com a média trimestral do ano passado. Esse é o pior resultado para essa área desde o primeiro semestre de 2021, para a gente ter uma ideia. E essa informação é do Registro Brasileiro de Transplantes e foi divulgada pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Na prática, no primeiro trimestre deste ano, 596 pessoas foram transplantadas aqui no Brasil. E esse número só não é menor do que o que foi registrado nos 3 primeiros meses de 2021, mas aí quando a contaminação por Covid-19 estava em alta. Doutor, situação grave que a gente vê por esses números. A gente percebe que o coronavírus, com toda a questão da pandemia, abalou um pouco e mudou um pouco as estruturas. E para algumas pessoas que precisam do transplante como forma de tratamento, se existe alguma impossibilidade ou então uma queda na doação e na própria aceitação como forma de, enfim, de terapia, a gente vê esses números e a gente fica extremamente preocupado e até é importante vir a público para falar sobre isso. A gente tem números aqui, Roberta, que realmente são expressivos e fazem com que a gente preste atenção nisso. Existiu uma queda de 6,9%, quase 7% no primeiro trimestre e em 2022. Transplante de rim, 13,8%, fígado, 11,5%, coração, 12,5%, pulmão, 25%, pâncreas, 37,5%, córneas, 7,1% e de células hematopoéticas, aqui a gente fala do transplante de medula óssea e coisas do tipo, 12,2%. Então, assim, preocupa, né? A gente já teve a questão da pandemia, a gente está falando, por exemplo, agora há pouco de câncer, mas esses números eles são expressivos. Atualmente, a fila de pacientes é de 48,3 mil. No ano passado, na mesma época, era 4 mil a menos. Então, por que isso está acontecendo? A gente sabe que a população, quando aceita essa forma de terapia e principalmente quando doa órgão, faz com que a viabilidade do projeto aconteça. Com certeza, a gente também vai seguir acompanhando esse assunto por aqui no programa. E olha, vamos para o próximo tema então? Você sabia que as mulheres queimam mais gordura corporal pela manhã, enquanto na comparação os homens têm mais benefícios quando fazem exercício à noite? Pelo menos é isso que foi constatado por um estudo publicado na revista Frontiers in Physiology. A gente sabe que exercício físico é bom em qualquer momento do dia. Doutor Fernando, por que então que esse estudo mostrou essa diferença entre homens e mulheres? Não é uma coisa pessoal? Muitas pessoas têm mais facilidade para fazer exercício de manhã, outras pessoas são mais noturnas? É lógico que existem variações individuais, mas quando a gente compara o corpo do homem e da mulher, existe uma questão de proporção, até mesmo de massa magra, que é diferente, e existe a questão hormonal, o que faz com que a gente tenha um padrão de resposta diferente. É lógico que, independente do momento do dia, o importante é ter uma vida ativa, Roberto, é fazer atividade física, é botar o corpo para funcionar. O desfecho aqui que foi levado em consideração é a queima de gordura, mas não é só esse benefício que a gente tem quando pratica atividade física. O aparelho cardiovascular fica treinado, você reduz a chance de ter um infarto agudo do miocárdio, de ter um acidente vascular encefálico e até mesmo de ter um controle metabólico para pessoas que, por exemplo, tenham diabetes. Então, olha só, Roberto, o estudo foi feito envolvendo 30 homens, 26 mulheres durante o período de 12 semanas, a idade entre 25 e 55 anos, pessoas jovens, envolvendo alongamento, corrida e treinamento de resistência, ou seja, um treino completo. E o que se notou é que as mulheres apresentaram um impacto do ponto de vista de queima de gordura muito maior do que os homens no período da manhã, enquanto os homens no período da noite chamou mais atenção. Então isso aqui é um dado importante para você, se puder escolher na sua agenda, entender o que você deseja e aonde você vai encaixar dentro da sua rotina. Mas o exercício à noite, doutor, ele não pode gerar insônia? Pode. A gente tem uma coisa, Roberto, chamada ritmo circadiano, e diversos hormônios são liberados de uma forma diferente no decorrer do dia. Por exemplo, a gente acorda de manhã com a luz solar, o hormônio cortisol ele está mais alto nesse momento, que é o hormônio relacionado com estresse, que prepara a gente para o dia a dia. No período da noite, quando, por exemplo, a luz solar não existe e o ambiente está escuro, a melatonina, que é um hormônio produzido pela glândula pineal, é liberada e, portanto, o indivíduo ele se relaxa mais e pode entrar no período do sono. Se você dá um estímulo físico, principalmente exaustivo, no período da noite, você pode atrapalhar um pouco o que a gente chama de sono reparador, porque você coloca o corpo no sistema de alerta. Então, assim, não é legal você treinar super pesado e, na sequência, pretender dormir e ter uma noite de sono maravilhosa.
De qualquer forma, é melhor do que você não fazer atividade física de uma forma regular. Sim, e de qualquer forma o exercício físico ajuda na qualidade do sono, é bom lembrar, né, Sim, doutor? principalmente pessoas que não fazem atividade física são testemunhas disso. O indivíduo começa a fazer atividade física, principalmente no período da manhã, percebe que durante o período da noite é como se o cansaço mental e o cansaço físico entrassem em sincronia e você consegue repousar de uma forma muito mais eficiente. Então essa é uma bela dica de saúde. Com certeza, doutor. Agora a gente vai falar sobre um assunto bastante recorrente aqui no Correspondente Médico, mas que atinge muita gente. Segundo alguns dados que a gente levantou também, muitos brasileiros. É o refluxo. O refluxo pode enganar, confundir pelos sintomas que às vezes são parecidos com uma gripe, até com uma rinite, mas na verdade são um problema importante do estômago, que precisa ser tratado e com acompanhamento médico. O refluxo ocorre devido ao retorno anormal do conteúdo do estômago com pH ácido ao esôfago e pode atingir, em alguns casos, a laringe e a cavidade oral. Doutor, por que as pessoas desenvolvem o refluxo ao longo da vida? Existe uma espécie de esfíncter que existe. Esfíncter é como se fosse uma torneira que fecha na comunicação do esôfago com o próprio estômago. Se esse esfíncter, de alguma maneira, ele é incapaz de fazer o seu papel, o conteúdo que existe dentro do estômago, ele pode refluir. Ele pode literalmente voltar, fazer o caminho contrário. E como existe uma acidez que é natural do próprio estômago, que faz com que a digestão aconteça de uma forma normal, ela pode ofender tanto a mucosa, que é a parte que reveste por dentro o esôfago, como até mesmo pessoas que, por exemplo, têm dor de garganta de repetição, por questão de ter a cavidade oral também acometida por esse refluxo. Você falou de um diagnóstico diferencial bastante importante, né? Muitas coisas podem acontecer, mas, Roberta, uma pessoa pode até, na verdade, ter a sensação que está tendo um infarto, dependendo da forma que ela tem o próprio refluxo. Então, assim, é um assunto muito importante, muito prevalente na população. E as causas são múltiplas, desde a forma com que a gente se alimenta, e existem alguns alimentos que, infelizmente, eles favorecem com que esse esfíncter venha a se relaxar e esse refluxo venha a acontecer. Desde você comer copiosamente e, de repente, e dormir na sequência, ou até mesmo ingerir bebida alcoólica junto com a refeição e dormir. Apesar de ter tudo a ver, né, aquela sensação mais tranquila, de repouso, isso pode favorecer que esse refluxo venha a acontecer. Mas falando dos alimentos, chocolate, café, refrigerante, bebidas alcoólicas, como eu citei, frituras e o próprio hábito do tabaco, podem favorecer que esse esfíncter venha a se relaxar e o conteúdo da cavidade gástrica venha a refluir para dentro do esôfago. E os sintomas são esses, né? Azia, queimação, regurgitação, mas também pode ser rouquidão, alteração da própria voz e muitas vezes uma sensação de aperto que pode até simular um infarto agudo do miocárdio. E tosse também, né, doutor? Tosse, por isso porque que as pessoas confundem. Exatamente. E por isso que, assim, precisa, na verdade, tomar conta do estilo de vida, da forma com que você lida com a sua própria alimentação e procurar um médico. Porque existem exames específicos para isso e terapias que vão desde remédio, desde reeducação, do tipo, olha, vamos comer um pouquinho menos de noite, ou então vamos colocar o travesseiro um pouquinho mais elevado para ajudar que esse refluxo não aconteça. Isso eu estou falando da força da própria gravidade. Até mesmo procedimentos cirúrgicos para ajudar a recuperar a função do esfíncter que faz essa comunicação do esôfago com o estômago, Roberto. Tem fator genético o refluxo, doutor? A gente sabe que existe, obviamente, no corpo de qualquer pessoa, fatores que são herdados de pessoas anteriores. Mas mais do que isso, Roberta, pessoas, por exemplo, que acabam tendo obesidade, que poderia ser por uma questão genética, também pode ter uma predisposição de ter o próprio refluxo. E os hábitos que são aprendidos e desenvolvidos dentro de casa, que podem envolver todos esses, né? A forma de você comer, então a pessoa come muito salgadinho, muita fritura, muito embutido, muito refrigerante, bebida alcoólica, café, fuma, isso pode fazer com que a pessoa tenha esse sintoma também. Estresse atrapalha, piora o refluxo, doutor? O estresse atrapalha, o estresse pode ter como resposta, na verdade, a sua própria manifestação clínica. E um problema que nos preocupa, aquelas pessoas que têm o refluxo crônico e não tratam, ela leva a mucosa do próprio esôfago ficar fragilizada e, em algumas situações, até mesmo predispor o surgimento do câncer. Então, assim, é um assunto que é prevalente na população, que dependendo da forma que você conduz com medicamentos simples, que ajudam, na verdade, o estômago a esvaziar mais fácil, a acidez, na verdade, ser controlada, ou até mesmo controlando um pouquinho o seu cardápio, a forma que você se alimenta, você consegue controlar. Você traz mais bem-estar para a sua vida e diminui riscos de complicações como essa que eu acabei de citar. Mas ela pode ter um desfecho mais complicado então, doutor? Pode, por isso que merece um olhar e merece, na verdade, você marcar uma consulta e passar com um especialista, caso você tenha esse problema e até agora não deu bola nenhuma. Vamos cuidar então do refluxo também, pessoal.
Vamos voltar a falar sobre a pandemia de Covid-19, porque o encerramento daquela chamada emergência em saúde pública de importância nacional pela Covid-19, tem esse nome mais burocrático, encerramento pelo Ministério da Saúde, acabou impactando leis e normas estabelecidas para o enfrentamento da pandemia mesmo. E aí permitiu que as vacinas, licenciadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pudessem ser oferecidas pelos serviços privados de vacinação. Só que atenção, essa liberação não significa que uma nova dose deve ser tomada aí por qualquer um que deseje reforçar a imunidade. Doutor, como é que está sendo essa vacinação agora privada, nessa nova fase? E quem pode tomar essa dose na rede particular? Esse assunto é bem interessante, né? Porque muitas pessoas me perguntavam, principalmente nesse período de pandemia, que a gente falou exaustivamente sobre isso, por que de repente, se você tem recurso financeiro, você não poderia, por exemplo, ir num posto de vacinação privado, pagar pela sua vacina, o que deixaria, então, na verdade, quem é mais carente, tranquilo para poder receber a sua vacina e ajudar o sistema de governo? Porque tudo tem normas, né? E a partir do momento que você muda a forma de enfrentar, e isso é uma coisa oficial, baseado em dados realmente objetivos, você permite, na verdade, a situação que a gente está vivendo agora. Assim, existe um racional teórico, que as pessoas precisam ser vacinadas para conseguirem ter a sua imunidade e, com isso, se protegerem e toda a população está protegida. Então, isso aqui não significa que porque a pessoa tem dinheiro, ela vai num posto privado, toma uma vacina e quer fortalecer o seu sistema imunológico. Pessoas que não tiveram o seu sistema completo ainda, elas podem completar dessa maneira. Então, precisa ter uma prescrição médica adequada, vai ser checado, na verdade, se já tomou outras vacinas, para que não exista, na verdade, esse absurdo que poderia acontecer da pessoa tomar muito mais dose do que o necessário. O valor médio, para quem está curioso aqui assistindo, vai de R$ 300 a R$ 350 reais. Quem pode tomar acima de 18 anos, no intervalo pelo menos de 4 meses da última dose. Lembrando que as doses de reforço disponíveis para o SUS, a segunda dose de 12 a 17 anos, a terceira com mais de 18 anos e a quarta dose para imunossuprimidos e para pessoas com mais de 50 anos também, Roberta. A gente aproveita aqui, né, doutor, para chamar, para lembrar as pessoas que não completaram o calendário vacinal, não tomaram o reforço, para fazer isso urgente, na data, o quanto antes, até porque a gente está vivendo um momento de aumento no número de casos. Muitas pessoas nas cidades, como a gente já comentou na abertura do programa de hoje, doutor. Sim, a gente está numa situação mais favorável e às vezes vem aquela falsa sensação de segurança e as pessoas passam a negligenciar. Menos pessoas estão morrendo, existe uma sensação de que está tudo sob controle, mas veja, é necessário a gente estar vigiando constantemente e, principalmente, fazer a busca ativa para você ter sua carteirinha em dia. Isso protege você, protege as pessoas que você gosta e toda a sociedade. E de complicações também, né, doutor? Muitas pessoas que não tomaram a terceira dose já podem estar com os anticorpos mais baixos, porque os meses vão passando e acabarem contraindo alguma dessas variantes que circulam. Sim, exatamente. Isso faz, Roberto, com que a gente tenha mais saúde e, principalmente, que a gente não tenha complicação tão grave que o coronavírus possa vir a apresentar. Doutor, mas ainda falando desse momento que a gente está vivendo com mais casos, o pós-Covid, mesmo para vacinados e para casos mais leves, ele tem sido frequente? As pessoas ficarem com sintomas a longo prazo? Roberto, eu vou te dar um testemunho pessoal. No consultório eu recebo pessoas que tiveram Covid e nem sempre Covid de uma forma muito grave, muitas vezes nem precisaram ser hospitalizadas, apresentando déficit de atenção, alteração de memória, falta de energia e de disposição, comprometimento da memória de curto prazo ou memória de trabalho, que é aquela que você usa para, por exemplo, ler um texto de jornal, chegar no final do artigo e entender o que está acontecendo. E, basicamente, isso é consequência do Covid que a pessoa acabou manifestando. Mesmo em casos leves? Mesmo em casos leves. E a gente sabe que, assim, lógico que existe todo um processo de você fazer o diagnóstico e encaminhar a pessoa para fazer a reabilitação. De repente, começar um trabalho com uma neuropsicologia ou alguma coisa assim. Mas isso é um fato. Por isso que quando a gente fala, olha, não está matando, porque o pessoal já está utilizando a vacina em larga escala, é tão importante fazer toda a vacinação completa, ainda assim existem problemas que a gente acaba lidando. E não só na neurologia, a gente vê isso na pneumologia, na cardiologia, questões relacionadas com infertilidade por conta do próprio Covid-19 e não em pessoas que tiveram um quadro muito grave. Então, assim, existe aí um problema menos grave, que não está matando as pessoas, mas está trazendo problemas que precisam de um diagnóstico e de um tratamento adequado. E os especialistas ainda estão aprendendo. Mas, doutor, esses sintomas que ficam, eles têm cura ou só tratamentos para amenizar? Eles têm tratamento e o que a gente observa ainda na própria evolução da história é que muitas vezes tem uma evolução satisfatória. A maior parte dos pacientes que me procuraram, por exemplo, por questão relacionada à perda de olfato e, consequentemente, alteração da memória, a maior parte acaba melhorando, eu posso dizer isso para você. Mas existem pacientes que permanecem sem olfato.
mesmo depois de um período longo da manifestação do coronavírus. Então a gente ainda está aprendendo. Não dá para dizer que a gente dominou totalmente a doença, porque isso não é verdade. Novas variantes acabam surgindo e a síndrome longa pós-Covid, ela é uma realidade. Por isso que a gente não pode abaixar a guarda de forma nenhuma, Roberto. Com certeza. E vamos então lembrar as pessoas para tomarem o reforço, se já puderem, estão nessa faixa etária. Em São Paulo, vacinação para as pessoas com mais de 50 anos também. Vá até um posto de vacinação e garanta a sua dose no tempo que ela foi estipulada, porque tem um porquê da ciência das doses serem estipuladas naquele tempo e para aqueles grupos, né, doutor? Exatamente, Roberto. Bom, esse foi o programa Correspondente Médico com o doutor Fernando Gomes. Doutor, saúde para nós e até semana que vem. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Se cuidem e até breve. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer pelo Twitter com a hashtag Correspondente Médico. Até semana que vem.